Oi meninos, hoje nós vamos corrigir a atividade dessa semana, que é sobre poluição do solo. Então eu dei 4 casos aí para vocês sobre poluição do solo, casos reais que aconteceram, e vocês deveriam fazer um estudo de caso sobre eles, né? Então falar qual que é o problema, a origem da poluição, quais seriam alternativas para diminuir esse impacto, o que deveria ter sido feito, né? Depois as alternativas são poucas, mas antes disso acontecer existem muitas, inúmeras. Então eu coloquei aqui os tópicos para vocês, o estudo de caso não é feito assim, eu coloquei os tópicos que vocês têm que prestar atenção para vocês fazerem de vocês. Então vocês podem fazer na forma de relatório, um mapa mental. O importante é treinar a escrita argumentativa de vocês, né? Achar a fonte do problema, argumentar por que isso é um problema, como que ele poderia ser evitado, certo? Então, vamos começar. O primeiro caso é a cidade dos Meninos, que é um caso de poluição do solo por pesticida, que é agrotóxico. Qual que é a origem dessa poluição? Então, era uma fábrica de pesticidas que foi construída dentro de um complexo educacional que foi fechado. Então, olha só a ironia aí, né? Você tinha um local de aprendizado que virou uma fábrica de agrotóxicos, né? E aí essa fábrica foi desativada e eles não descartaram o princípio ativo do agrotóxico, ele ficou acumulado dentro do prédio. Eles simplesmente largaram lá e não se importaram e dão um destino adequado para essa substância que é extremamente tóxica. Qual que é o problema? Esse prédio começou a se degradar, né? Começou a perder algumas partes com a ação do tempo, agentes naturais. E essa substância que estava em uns tonéis de papelão, ela começou a se espalhar pelo ambiente. Então, ela contaminou o solo, contaminou as plantas, o gado que comia aquela planta, as pessoas que comiam esses animais. E, além disso, as pessoas, os moradores ali em volta, porque está dentro de uma comunidade, eles começaram a utilizar essa substância. Então eles viram que era boa para utilizar em casa para matar rato, matar barata, porque é um agrotóxico, né? Você pega o princípio ativo dele puro ali, ele vai ser excelente para matar, inclusive pessoas. E eles acabaram se contaminando. Então houve a contaminação em massa, contaminou o solo, as pessoas, tudo isso. Qual que seria a solução, a prevenção, né? Que estamos falando de antes disso acontecer. Primeiro, uma instalação que seja mais afastada da população. Então, realmente a fábrica precisa ser dentro de uma comunidade, né? Com tanto acesso assim às pessoas. Se tiver um acidente, essa substância vazar, o impacto é muito grande. E também o descarte adequado da substância. Você desativar uma fábrica de agrotóxicos não é simplesmente fechar e acabou. Você tem que eliminar tudo que está ali, que pode ser potencialmente perigoso para o ambiente e para os seres vivos. Então, além dessa contaminação natural que aconteceu com a degradação do prédio, teve também as pessoas tendo acesso a essa substância e utilizando. Então, isso é muito perigoso. Como segundo caso, temos esse do Santo Amaro da Purificação, que é relacionado a metais pesados, que são as substâncias que são tóxicas para a gente em determinadas concentrações, têm efeitos neurológicos geralmente. Então, a origem da poluição era uma usina que fabricava apetrechos aí de chumbo, né? Então, fazia essas substâncias com a grande concentração de chumbo, que é um metal pesado. Qual que é o problema? Novamente, uma fábrica que fecha, né? E contamina a região porque não descarta de forma adequada a substância que ela usava. Então, fecharam essa fábrica de forma irregular, nada foi descartado. O solo se contaminou com esse resto de material que não foi descartado, como o cádmio e o chumbo, que são metais pesados, perigosos para os seres vivos. E esses metais pesados se infiltram na cadeia alimentar. Então, contaminam o solo, principalmente. A partir disso, podem contaminar a água, contaminam os seres vivos, as plantas que crescem nesse solo, contaminam os animais que comem essas plantas, os animais que comem esses animais. Existe um termo chamado bioacumulação, que é a capacidade de uma substância se infiltrar numa cadeia alimentar e contaminar de forma grave os níveis tróficos mais superiores. Pelo seguinte fato, o nível trófico superior
ele se alimenta mais do que os níveis tróficos inferiores. Então, vamos pensar, né? Um coelho que está se alimentando ali de uma planta que está contaminada com chumbo. Ele come determinada quantidade de planta. Um animal maior que vai se alimentar desse coelho, dificilmente ele vai precisar de um coelho só. Então, ele precisa comer muito durante um longo período de tempo aí para se manter vivo. Então, se ele come, né, coelhos, se alimenta desses coelhos que estão contaminados, chega um ponto que o nível de contaminação dele é muito maior do que daquele coelho que está comendo a planta. Isso chama bioacumulação. E essa contaminação fica no nível que causa prejuízo para ele. Como nós, seres humanos, geralmente somos o nível trófico mais superior da cadeia, nós somos os mais contaminados. Então, em uma situação dessa, que o solo está extremamente contaminado com metais pesados, no final das contas, os mais contaminados somos nós. Qual seria a solução, então, né? A prevenção desse tipo de situação? Igual ao anterior, um descarte adequado desses restos de minérios e informar a população também que aquela região pode estar contaminada, né? Não é bom produzir ali perto, cultivar, deixar o gado pastar. É importante a população ter acesso a esse tipo de informação, no que se refere à saúde deles. O terceiro caso é do condomínio de Mauá, que é relacionado a resíduos sólidos, mais especificamente lixo. Então, a origem da poluição era o solo contaminado com resíduos de lixo industrial. Qual que é o problema? Eles fizeram um condomínio em uma região que antigamente era o descarte de lixo industrial, de forma irregular. Então, esse lixo industrial ele foi gerando subprodutos que se infiltraram no solo, inclusive gases. Gases como o benzeno, o metano, que são gases tóxicos e eles também são gases inflamáveis. Então, depois de algum tempo desse acúmulo, começaram a acontecer explosões no subsolo e também problemas de saúde relacionados à ingestão e inalação do benzeno, que é extremamente tóxico. Então, as pessoas começaram a ter problemas de saúde, né? O solo se tornou irregular. Qual seria, então, a solução, né? A prevenção? Primeiro, o descarte adequado do lixo. Então, o lixo tem que ser descartado de forma sanitária, seguir determinadas regras. No Brasil, a gente tem uma quantidade muito grande de lixão a céu aberto, que é a pior maneira de descartar lixo, contamina o solo em níveis altíssimos, além de gerar situações como essa. E também, quando um condomínio vai ser construído, né, uma construção residencial, esse local tem que ser analisado. Será que é um local adequado para construir a residência das pessoas? Esse condomínio é um exemplo de local totalmente inadequado, um solo irregular, um solo instável, um solo com grande presença de substâncias tóxicas, de gases tóxicos que afetou a saúde humana, além dessa perda irreparável do solo, né? O solo levado à exaustão. E por último, temos o caso Ródia, que também está relacionado a pesticidas. Qual que é a origem da poluição nesse caso? Uma fábrica de pesticidas, né, que era responsável pela fabricação de um agrotóxico. É importante dizer que tanto esse caso quanto o primeiro, esses agrotóxicos, depois de alguns anos, eles foram proibidos no Brasil, os dois tipos utilizados. Qual que é o problema? Eles descartaram durante 15 anos, essa fábrica, mais de 12 mil toneladas de resíduos sólidos tóxicos no solo. Então, durante 15 anos, eles foram jogando restos dessa produção de pesticidas altamente tóxicos no solo, o que contaminou o solo, obviamente, né? Mais de 12 mil toneladas, e infiltrou na cadeia alimentar. Então, contaminou o solo, contaminou as plantas, os seres vivos, inclusive os seres humanos, gerando problemas de saúde nas pessoas. Então, algumas pessoas chegaram a morrer por conta desses problemas. Qual que seria a solução, a prevenção? Novamente, o que a gente já cansou de falar aqui, o descarte adequado desses resíduos tóxicos. Será que realmente o solo é o melhor local para você jogar esses resíduos? Aí vocês podem ter ficado pensando, né? Mas como que as pessoas fazem isso? Não existe fiscalização? Existe, mas ela acaba não sendo muito eficaz. Existem leis ambientais que punem esse tipo de atitude, que tentam evitar esse tipo de ação, porque
Às vezes, a punição não é tão interessante do ponto de vista ambiental, né? Porque ela acontece depois que o desastre já aconteceu. O interessante é evitar. Por isso, a necessidade da fiscalização. Mas ela nem sempre acontece, né? As políticas ambientais do nosso país, elas mudam a cada governo e isso tem um impacto muito grande. Esses são 4 casos que eu selecionei aí para vocês, mas tem inúmeros. Se vocês forem pesquisar no mundo inteiro, existem casos assim absurdos de poluição do solo por irresponsabilidade de fábrica, de hospital, de fazendeiros, mineração, acidentes radioativos. Então, infelizmente, existem muitos exemplos aí, né, para serem estudados. Então, façam aí o estudo de caso de vocês e por hoje é só.